É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Sobre esperança. Deus não é um Deus utilitário. E essa forma que Ele se apresenta para o povo de Israel, como eu não sou só o Deus da colheita. Então vocês não me buscam só para que os campos deem os frutos. Eu não sou só o Deus da guerra. Vocês não me cultuam só quando estão em perigo. Eu não sou só o Deus da saúde. Vocês não me buscam só porque estão buscando cura para a saúde. Eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que sempre fui. Eu sou aquele que sempre serei. Eu sou o eterno. Eu sou inominável, eu sou indescritível, eu sou essa presença que não se compara. E é esse Deus que se revela para o povo de Israel e também se revela a nós, com a mesma perspectiva. Deus não é um serviço utilitário para nós. E nada do que fazemos enquanto espiritualidade, enquanto busca do Senhor, é só para a serventia humana, só para a serventia das nossas necessidades, é só para alcançar outras necessidades que nós mesmos instituímos sobre nós, ou nós mesmos reconhecemos sobre nós. É isso que Jesus diz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Como disse ontem aqui no culto dos jovens, o convite de Jesus não é para o alívio. Porque alívio, várias coisas no mundo estão prometendo. As drogas prometem alívio. As boates prometem alívio. Algumas pessoas, outras religiões prometem alívio. O que Jesus está falando é: você pode vir a mim. Você pode ter a minha presença. E essa presença ao qual você pode ter te dá alívio. Essa presença ao qual você pode ocupar, pode receber, pode presenciar, ela acalma a alma. Diferente de outros rabis que estão aí anunciando e explicando a lei, outros mestres que estão aí anunciando a religião, ensinando os termos da lei, eu sou um mestre diferente ao qual a minha interpretação da lei, a qual você tem que aprender, por isso ele convida: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A minha interpretação da lei não vai trazer sobrecarga. Não vai trazer necessidade de performance. A minha interpretação da lei vai te aliviar. Porque você vai reconhecer que, na verdade, não está buscando, porque performaticamente você alcançará outros lugares e vai alcançar níveis espirituais que outros não alcançaram, como se a gente estivesse correndo atrás de alguma coisa. Mas chegando em mim, você chegou lá. Eu sou o grande porto que você tem que atracar a sua vida. Eu sou o grande lugar seguro. Eu sou o grande oásis de águas. Eu sou a grande luz. E é isso que nós precisamos pensar nessa noite. Deus é essa esperança, o qual nós estamos, como eu falei pela manhã, ansiando, e por isso como igreja falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ansiamos pela restauração final, ansiamos pelos céus, mas enquanto estamos aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto estamos aqui, Ele é o consolador presente no meio das nossas angústias. Enquanto caminhamos aqui, trilhamos a nossa vida, construímos os nossos dias, Ele é aquela presença que estará conosco até a consumação dos séculos. E nós já chegamos e temos esse alívio. Mas é bem verdade que precisamos ter esperança. Porque Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso porto seguro, mas estamos ainda suscetíveis aos dias maus. Temos essa presença do Deus bom, e que a bondade existe porque Ele é bom, mas ainda estamos suscetíveis aos nossos equívocos, aos equívocos dos outros, ainda estamos suscetíveis às perdas, às dores. E por isso precisamos ter esperança. Mas é bem verdade que existem tipos de esperança.
A gente vê isso claramente na vida de Abraão. Uma coisa é Abraão, desde a sua juventude, esperando pelo filho da promessa. Com todas as suas ansiedades, com todas as histórias ao redor, com os erros de Abraão, com os ganhos de Abraão, mas ter essa expectativa de que haverá um dia em que a promessa vai chegar e haverá um filho e haverá ali uma nova conjectura familiar, os sonhos vão ser alcançados. Uma coisa é você sentar aqui e esperar o final da sua faculdade, esperar aí os anos que faltam para você se aposentar, é ter essa esperança, faz parte da vida esperar. Outra coisa é Abraão no monte, com o cutelo na mão, Isaac estendido. E ele pronto para dar cabo da vida do filho, e ele esperar por algo urgente, por uma resolução que precisa acontecer na hora, por um cordeiro que precisa ser visto naquele segundo. Uma coisa é ter expectativa de que coisas boas vão acontecer no futuro. E outra coisa é esperar enquanto a dor está presente, enquanto o caos está instalado, enquanto a saúde se deteriora, enquanto há sombras de morte, enquanto o vale da sombra da morte é a nossa companhia. Mas mais uma vez, esse é Cristo, que é a nossa esperança, que nos convida a não fazer dele um utilitário, mas mesmo quando estamos ali no vale da sombra da morte, nós possamos dizer, como Davi, eu não temerei mal algum, porque nós sabemos que a tua vara e o teu cajado estão ali nos consolando e nos guiando a pastos verdejantes. Para que a gente tenha esperança em todos os momentos, sejam momentos de uma perspectiva futura, você que está esperando se aposentar e ir morar em Cabo Frio, ir para a praia todos os dias, comer peixe fresco. Tem gente recebendo, levantando a mão, falando, é isso que eu quero, Senhor. Enquanto você está esperando o fim da sua faculdade para você entrar no mercado de trabalho, Cristo é esse alívio que não nos deixa a gente se perder enquanto as coisas não acontecem. E você que está aqui nessa noite, enfrentando as dores do luto, enfrentando as dores das perdas, você que está enfrentando essa angústia das finanças apertadas, Cristo é esse auxílio que não nos deixa não termos mais esperança, expectativa, e Ele é esse porto seguro que nos faz acalmar e saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas que a gente não use nenhum subterfúgio, nenhuma pretensa espiritualidade para que a gente mantenha acesa essa expectativa, e é isso que às vezes a gente faz. Principalmente em momentos apertados da vida, em momentos sufocantes da vida, a gente começa a tentar esquecer a graça de Deus, e por isso eu gostaria de falar esperança na perspectiva da graça, como se dependesse de algo que a gente pudesse fazer para convencer a Deus a ser bom conosco. E a grande coisa que eu queria chegar aqui, a constatação, a grande coisa que eu queria que a gente relembrasse é que Ele é bom realmente. Nós não estamos convencendo Ele a ser bons conosco, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente não precisa convencer Deus, a gente não precisa fazer coisas para que a presença de Deus fique, porque não haveria nada que pudéssemos fazer para isso. Eu vou fazer algo arriscado nessa noite. Eu vou pregar no mesmo texto que o pastor Novaes pregou pela manhã. Não combinamos, já estava aqui estudado e assim Deus permitiu que acontecesse. Eu queria ler com vocês, eu vou ler no Evangelho de Lucas, a mesma passagem que os evangelhos sinóticos narram. Lucas narra assim, a partir do verso 33, no capítulo 5. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão.
Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra. Eu queria falar de esperança aqui. Primeiro eu gostaria de rapidamente relembrar aquilo que o próprio pastor Novaes nos falou nessa manhã. Jesus está aqui sendo confrontado a respeito do jejum, a respeito de uma prática espiritual ou de uma prática religiosa judaica, das prescrições judaicas a respeito do jejum. Possivelmente Jesus já havia falado sobre isso no Sermão do Monte, ouvimos isso pela manhã também, então já havia ali uma prescrição de Jesus de que o jejum não tem essa coisa mística, obrigatória ali, essa composição religiosa, como se o jejum fosse ou para agradar ou para demonstrar alguma espiritualidade mais assídua para aqueles que observam quem jejua, mas o jejum é uma questão de confiança no Pai que vem em secreto. Essa expressão que fica ali muito usada e repetida no capítulo 6 e 7 de Mateus, principalmente, das práticas espirituais, tanto de oferta quanto de jejum, de orações, Jesus tira a maquiagem daquilo que acontece, das regras religiosas, das utilidades religiosas, das liturgias religiosas, e joga para um campo relacional. Olha, você faça tudo o que você fizer, dando esmola, dando ofertas, orando ou jejuando, faça com uma certeza de que o Pai que o vê em secreto o recompensará. E aqui, nessa situação, com os fariseus e aqui os discípulos de João Batista, que estão sendo usados aqui como exemplos de espiritualidade, Jesus vai aplicar esse mesmo princípio que ele havia utilizado. A questão é sobre jejum. E para explicar o que ele pensa e como ele interpreta sobre jejum, Jesus usa a imagem do casamento, de duas formas. A primeira, falando que ele é o noivo que está presente, por isso seus discípulos não jejuam. E a segunda, utilizando elementos do casamento, o vestido da noiva e o vinho, como uma ilustração para aplicar esse conceito. Então Jesus está tentando aqui, diante do questionamento dos fariseus sobre espiritualidade, sobre a presença de Deus, sobre a busca de Deus, sobre essa santidade que fica no nosso coração, nessa relação com Deus, Jesus está mostrando para eles de que essa forma de jejum que eles estão acostumados não tem a ver realmente com uma relação direta com Deus. A pergunta dos discípulos de João Batista aqui, na verdade dos fariseus, tem a ver com o que a gente deve conservar. Tem a ver com conservação. Como eu conservo a minha intimidade com Deus? Jejum era uma prática muito vinculada aos dias tristes, sejam em dias de arrependimento por algum pecado cometido, sejam em dias de luto, em que eles rasgavam as vestes, se vestiam de pano de saco e jejuavam para demonstrar a sua contrição e a sua tristeza. A espiritualidade judaica, ela é muito integral, ela atinge a alma e naturalmente atinge o corpo. Então, quando o povo judeu está feliz, tem boas notícias, vence guerras, eles celebram, eles têm festas, eles reúnem o povo e eles bebem vinho juntos. Bíblia Batista é suco de uva. Eu estava lendo na Bíblia Presbiteriana. Eles bebem suco de uva juntos, eles comemoram, eles têm alegria. Nos dias tristes, eles jejuam, eles largam a comida, eles se cobrem de cinzas, eles realmente se enchem de contrição. Pois bem, ao longo do tempo é natural que tudo aquilo que começa com voluntariedade, tudo aquilo que começa com relação, se torne apenas liturgia. Apenas prática costumeira do povo.
Com o tempo, aquilo que era a espiritualidade para aquele tempo, para aquelas pessoas, vira regra. Regra que, se não for cumprida, exclui as pessoas. Parece que aqueles que não fazem isso realmente não são dignos, não são reverentes, não são espirituais. E é por isso que a religião, ela pode fazer com que a gente comece a gostar mais de conservar os ritos do que conservar essa relação com o Pai que vem secreto. O grande perigo da religião, na verdade, é esse, em que a gente se acostume com os ritos, e os ritos realmente são perfeitos, são encaixados, são vinho velho. Jesus termina essa ilustração dizendo que ninguém que prova do vinho velho quer beber o vinho novo. Dizem aqueles que entendem de vinho, que o vinho mais envelhecido, ele tem os seus taninos mais arredondados e por isso se aperfeiçoa melhor na boca, tem um paladar mais fácil. E é por isso que os ritos que viram uma constante para o povo, a forma religiosa de expressar a espiritualidade, eles são mais facilmente agregados e são mais facilmente aceitos. É mais fácil participar daquilo que a gente está acostumado. Quer ver uma situação que é desconfortante? Começar um namoro e ir para a festa de família da sogra. Tá todo mundo fazendo piada com você e você está ali desconfortável porque você não sabe como se encaixa naquele negócio. Você viveu isso há muito tempo, né? E graças a Deus isso passou. Hoje você está bem encaixado na casa da sogra, você já fecha a geladeira com o pé, você já senta no sofá e muda o canal. Mas um dia foi assim, é algo novo, são relacionamentos novos, são formas novas e parece desconfortável. É sobre isso que Jesus está falando. O novo é desconfortável. Você deve estar pensando como você vai falar de esperança sobre isso. Mas a grande verdade é que esperar que coisas novas aconteçam, esperar respostas novas de Deus para a nossa vida, sem esperar que as circunstâncias mudem, é mera tolice. Esperar resultados diferentes, com as mesmas atitudes, é tolice. O povo judeu está aqui na mesma expectativa desde o início da antiga aliança, a volta do Messias. E o Messias está ali, mas o Messias não se enquadra. O Messias prometido, a grande expectativa do povo judeu aqui, a grande expectativa desses mestres da lei está na frente deles, o novo de Deus está na frente deles. Mas o novo de Deus não se encaixa, não se amolda naquilo que já é experiência deles. Eles não conseguem ter esperança em Jesus, eles não conseguem ter expectativa em Jesus, porque eles estão enjaulados pelo velho. Eles não conseguem olhar a vida de uma nova perspectiva, eles não conseguem olhar a vida a partir de novos princípios ou de novas perspectivas, porque eles simplesmente estão enjaulados, enquadrados, delimitados por aquilo que é tradição religiosa. E quantas são as vezes que isso acontece em nossas vidas? Nós estamos pessimistas, nós estamos reticentes, nós estamos sem esperança, porque achamos que a vida está enquadrada aos nossos olhos. Achamos que o futuro só pode ser da mesma forma em que vimos as fotos anteriores. Achamos que as injustiças prosseguirão, achamos que as mazelas continuarão, porque simplesmente a vida não pode ser diferente. A primeira coisa que eu queria aplicar aqui à nossa vida é isso. Esperança tem a ver com a disponibilidade de viver coisas novas. Você que está esperando por respostas de Deus, espere que Ele mude as coisas de lugar. Você que está passando por climas familiares difíceis, você que está passando por dificuldades financeiras, espere que a vida exija novos posicionamentos. Espere que essas situações mudem você, porque essa é a grande verdade. Quando Deus não é utilitário,
E quando a nossa percepção de Deus, ela não varia conforme as circunstâncias, a gente começa a perceber que assim como os planetas giram ao redor do Sol e não ao contrário, a vida gira ao redor de Deus. E esse Deus é o grande centro que não muda. E apesar das nossas circunstâncias mudarem, apesar dos nossos momentos mudarem, das pessoas ao nosso redor mudarem, esse Deus não mudou e Ele continua nos ensinando coisas novas nessas circunstâncias novas. O que Jesus está falando para esses fariseus é isso: olha, vocês vão continuar aí, lendo a lei, jejuando, repetindo as suas hipocrisias, mas vocês são incapazes de ver que o novo está aqui, o esperado está aqui, a resposta está aqui, a razão da fé judaica está aqui, a razão da lei de Moisés está aqui, a razão da manifestação profética está aqui. Eu sou o Messias. E é isso que ele fala quando diz: olha, vocês estão falando sobre presença de Deus. Na verdade, estão usando o jejum como um símbolo. Mas vocês estão falando como preservar a presença de Deus. E a grande resposta é essa: os discípulos têm a presença de Deus porque eu a sou. Eles não precisam jejuar buscando essa presença de Deus como se estivessem tristes, porque a presença de Deus aqui está. Eu sou o Deus vivo. Quando nós estamos esperando coisas novas, precisamos esperar que novas atitudes comecem, precisamos nos abrir para novas possibilidades, precisamos abrir a nossa vida para novos caminhos de Deus para nós, precisamos abrir a nossa vida para novos relacionamentos, precisamos ter essa perspectiva do novo. E é isso que significa o Evangelho em nós. O Evangelho em nós significa exatamente uma transformação completa, uma novidade. E é por isso que o Evangelho é boa nova. A boa nova de como Paulo resume: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vida juntamente com Cristo. É essa transformação da morte para a vida. É esse o desapego da morte, das coisas da morte, para a vida. Vocês viviam pela carne e agora vivem pelo Espírito. É uma transformação completa, um desapego completo ao velho e uma aderência completa ao novo. E essa é a segunda coisa que Jesus começa a dizer aqui. Não dá para ter esperança, não dá para ter esse relacionamento com Deus, com esse Deus que não é utilitário, com meias verdades e meias transformações. Jesus usa a imagem do vestido da noiva. E o vestido nessa época não é como nos nossos tempos, que dá para você comprar na Shein. Você traz da China qualquer tipo de vestido. Não tem lojas de marca aí, não tem C&A e Renner, que você fica lá disputando qual o preço, qual é a promoção. Não tem aplicativo. Os vestidos são utilizados e são preservados, às vezes por anos e por gerações. Então eles sabiam como utilizar e como preservar o tecido. É artigo raro na época. E é por isso que Jesus usa essa imagem. Olha, fica óbvio que você não vai estragar uma roupa nova. E essa é a questão. Você não vai estragar um vestido novo para tentar remendar um vestido velho. Porque você vai deturpar os dois. Os dois não vão se encaixar, os dois não vão se encontrar, não vai haver um casamento perfeito, porque o tecido vai se dilatar e ele vai rasgar, ou o tecido vai se afrouxar e aquela costura vai ceder. Não tem como ser meio do caminho. Não tem como ficar na nova aliança, não tem como ficar no novo relacionamento ainda carente ou ainda dependente das manifestações religiosas. Vocês vão precisar, se quiserem reconhecer o Messias e ter a presença de Deus hoje, vocês precisam se desapegar disso. E é por isso que os meus discípulos estão felizes, porque eles eram judeus, criados na tradição judaica, mas eles entenderam que eu sou filho de Deus e eles já não estão aqui cumprindo esses ritos que faziam sentido, mas hoje não fazem mais porque eu estou aqui. E o grande convite de Deus para a nossa vida, por vezes, é a gente realmente entender que existem coisas que não fazem mais sentido. Existem coisas na nossa vida que nós mantemos. Eu não sei se você tem aí uma camisa predileta.
não cabe mais. Mas a camisa foi usada no dia que o seu filho se apresentou pela primeira vez no colégio. E ela representa algo do passado para você, mas não faz mais sentido. Não faz sentido nenhum ela estar lá no armário, podendo vestir alguém que hoje está passando frio na chuva. Mas a gente gosta de manter isso como se a gente estivesse mantendo o passado vivo, e a gente vai se apegando ao passado, e a gente vai, como o pastor Novaes falou pela manhã, a gente vai se fossilizando, como se fossilizar e tentar perpetuar coisas que não são eternas fosse a nossa zona de conforto. E é isso que a gente vai criando em quase tudo na nossa vida. Existe o nosso trabalho e a gente começa a crescer na vida, e aí chega um ponto da vida que já não mais vislumbro estudar mais para galgar patamares maiores, porque eu já estou confortável, já está ali bem arrumado, está encaixado, não está completamente como sonhava, não alcancei as coisas que queria, mas está arrumadinho, está dando certo. Dá para manter. Não faz mais sentido, talvez, não tem mais alegria, não tem mais entusiasmo, mas tá do jeitinho que eu entendi que dá para ser. Tá mantido só. E ao invés de viver, a gente aprende a só sobreviver. É só sobrevida, é só o que resta da vida. E eu gostaria de lembrar isso nessa noite. Olha, o Evangelho é essa expectativa de vida e vida nova. O Evangelho é um rasgo da nossa vida de cima a baixo, depois que o véu se rasgou de cima a baixo, na presença de Deus, no santuário de Deus, há novidade de vida e há planos de Deus para a sua vida. Você pode ter deixado coisas para trás, pode tentar manter a memória dessas coisas hoje vivas em você, mas desde que essas coisas não travem as suas perspectivas de futuro, as suas ideias para frente, as novidades que vão haver nos outros dias. É possível sim honrar o passado. Isso é algo que às vezes a minha geração não tem feito. A gente tem olhado para trás como se nós fôssemos os donos da nova verdade, e a gente só está repetindo. Já falei algumas vezes aqui, uma das frases que eu mais gosto é: a história nos ensina que o homem não aprende com a história. E a gente só repete a história. Na verdade, novidade é só tecnologia, o resto, o ser humano continua repetindo os mesmos erros. Mas dá para a gente ser feliz com a nossa história. Dá para a gente olhar para o passado e falar assim: nossa, esses dias foram bons, essas batalhas eu venci, isso é simbolismo aqui, essa camisa aqui, simboliza que o meu filho se apresentou para mim um dia, mas graças a Deus hoje ele já mora até em outro lugar, ele está bombando por aí, ele está formado, ele venceu, está vencendo na vida, ele já formou família e eu estou aqui, não mais no tempo dessa camisa, mas no tempo dessas camisas que vestimos, às vezes GGG e XG, mas estamos aqui. Seja com GGG e XG, ou Extra Large G, é exatamente isso que Deus está nos convidando a fazer. Olha, não dá para viver o passado novamente. Só se vive uma vez. E o dia de hoje só se vive uma vez também. O dia de amanhã só vai se viver uma vez, e amanhã existem outras histórias para você contar. Você não está circunscrito ao passado. Você não está como Jó, dizendo: quem dera se meus dias fossem como outrora. Você não está limitado ao tempo, porque quando o Deus do tempo, que não é utilitário e limitado em circunstâncias, se revela a Jó, ele fala: eu falava de coisas maravilhosas demais, coisas que eu não poderia entender. Enquanto Jó está aqui revestido do velho, tentando ali lutar com Deus para descobrir o que de novo Deus tem para ele, ele não consegue entender, ele está travado e querendo olhar para trás. É gente que vive a vida olhando no retrovisor. Você não consegue dirigir o carro para frente porque você está com os olhos vidrados para trás. Olha para frente. Existem novas histórias. Moisés sobe para falar com o faraó com 80 anos. Quem sabe não seja você aí com 80 anos a falar com alguém e a fazer coisas extraordinárias. Quem sabe não seja você, na sua juventude, a fazer coisas novas. Você não está limitado ao passado, mas é preciso romper completamente com o velho.
É preciso entender que há coisas a serem feitas no dia de hoje. E por fim, para mim esse é o alarme que Jesus traz para nós. Ninguém que provou do vinho velho quer provar do vinho novo. Ninguém que já está confortável demais, reconhecendo esse paladar agradável daquilo que já viveu, está com expectativas para frente, porque está apegado a esse sabor antigo. Ninguém quer sofrer o desconforto do novo, mas é exatamente para isso que Jesus convidou seus discípulos, e é exatamente para isso que ele nos convida, e é exatamente isso que aconteceu com todo personagem bíblico que se encontrou com Deus. Abraão se encontra com Deus. Sai da sua terra e da sua parentela, para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Deslocamento. Moisés se encontra com a sarça. Moisés sobe ao faraó, sai do seu lugar de esconderijo e vai ao faraó. Samuel visita a casa de Jessé. Tira Davi do pasto e traz ele aqui que eu vou ungí-lo rei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus está em deslocamento. A vontade de Deus está em movimento. A vontade de Deus está no próximo passo, nas próximas histórias, nos próximos desafios da vida. A vontade de Deus está fora do velho, a vontade de Deus está no novo de Deus para a sua vida. Existe expectativa para você. Nossos erros não definem a nossa história. Nós não somos mais marcados pelos nossos pecados. Não existem nomes de pecado. Não existem manifestações da vida e da história que nos prendam mais. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é isso. Agora vocês estão livres. Vocês podem andar, aquilo que definia você era mentiroso, adúltero, você matava, roubava, você fazia alguma coisa, você era distante de Deus, você era inimigo de Deus, e agora esse velho que te constituía e te definia, rompeu-se completamente porque você agora é amigo de Deus. Você é filho e filha de Deus, e por isso existem coisas novas dele para você. Está na hora de olhar para frente. E reforma significa isso. Reforma significa essa capacidade de reconstrução. Reforma significa olhar as estruturas já colocadas, os alicerces já colocados e não destruir. O que acabou acontecendo na época de Lutero, porque Lutero teve que fundar outra igreja. Mas reforma significa olhar as estruturas que já estão postas ali, mas viver com essas mesmas estruturas coisas novas. Momentos novos, histórias novas. Finalizo com um pouco do que falei ontem. Deus didaticamente muda a identidade do povo de Israel. Andei, né? Os câmeras tiveram que se movimentar, perdão. O povo de Israel tinha uma identidade no cativeiro egípcio. Eles eram escravos. E escravo é definido pela sua produção. Faraó inteligentemente vê que o povo de Israel está se multiplicando rapidamente, então diz, olha, dobrem o trabalho sobre os escravos, para que eles não tenham tempo de se rebelar, para que eles sejam muito cansados, e que eles sejam sobrecarregados, sem alívio, e que eles não tenham ninguém que os possa libertar. A gente sabe que Deus usa Moisés para essa libertação, mas a identidade está posta. São escravos, são o que produzem, são a escravidão, são a sua produção. E é por isso que na lei existe uma transformação. Em 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês vão descansar. E vocês vão descansar porque o Deus que criou todas as coisas fez tudo em 6 dias e descansou ao 7º dia. Porque agora vocês não estão mais identificados com a escravidão do Egito. Agora vocês estão identificados com o Deus que descansa.
A sua identificação não são mais as mazelas do passado. A sua identificação é com o Deus, com o grande eu sou. Esse mesmo Deus que os libertou da identidade, da esperança, das possibilidades e garante a produção, garante a colheita, mesmo que vocês descansem em um dia. Agora, a gente vê que o povo de Israel teve muita dificuldade em descansar, porque o problema que eles têm no deserto, ou o problema que eles levam para Moisés no deserto é esse. Olha, Moisés, foi para passar fome no deserto que você nos tiraste da terra do Egito. Fala para a gente trabalhar mais, fala para a gente voltar a ser escravo. Fala para a gente produzir, você tem que ter alguma solução, o líder tem que ter alguma solução. E não, olha, Moisés, fala com a rocha que vai ter água. Fica tranquilo que vai cair maná do céu e eu vou providenciar a vocês. Às vezes é isso que Deus está falando para a gente. Olha, não é o que você vai fazer, não é jejuar e convencer Deus, mas é descansa e olha para frente, porque eu sou o grande eu sou, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês podem ter esperança, vocês podem olhar para frente, podem viver coisas novas, podem viver essa identidade nova, com filhos e filhas minhas e meus, porque eu mesmo garanto a identidade de vocês, eu mesmo garanto o socorro de vocês, eu mesmo garanto o futuro de vocês. A vida de vocês está na palma das minhas mãos, eu estou amontoando vocês debaixo das minhas asas, eu sou o Deus que guardo vocês, e por isso vocês podem andar tranquilos, certos de que o amanhã está guardado nele. Vocês não veem os passarinhos? Eles não constroem, nem guardam, nem tecem. Vocês veem os lírios do campo, eles não estão tecendo as suas formulações, mas esse mesmo Deus que guarda os passarinhos, alimenta os passarinhos e dá vestimento aos lírios do campo, é esse Deus que está garantindo a vida de vocês, é esse mesmo Deus que está sustentando vocês. E é por isso que vocês podem viver para a glória de Deus, não enjaulados na religião, não querendo convencer a Deus de alguma coisa, mas desfrutando dessa presença que nos dá alívio, desfrutando desse vinde a mim, e descansando nele, olhando para frente, certo de que ele tem uma história nova para vocês. Eu queria orar por você nessa noite, eu queria entregar as nossas vidas no altar do Senhor, eu queria deixar a nossa vida na presença dele hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nos ajuda nessa noite a vivermos na tua bondade. Nos ajuda nessa noite a rompermos com o velho, a olharmos para frente, a não vivermos com a sombra do passado, mas rompermos completamente com a velha vida e assumirmos a nossa identidade no Senhor. Tu sabes, Senhor, que existem pessoas aqui presas no passado, com medo das novas histórias, com medo dos novos enredos, às vezes de uma forma tão amorosa, lembrando daquilo que foi vivido, mas há impossibilitados de viver aquele passado, vivem tristes sem esperança. Dá, Senhor, a cada coração a esperança da graça que se renova diariamente, a esperança que não depende das circunstâncias, não depende dos nossos esforços, mas depende dessa presença, desse Pai que nos enxerga em secreto. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor doe as novas histórias que estão no seu coração. Peço também que aqueles que estão agora com a expectativa de soluções prontas, com necessidades reais e palpáveis, esperando respostas que precisam ser ou que são urgentes. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a vivenciar o Teu novo hoje. Nos ajuda a confiar de que haverá um Cordeiro, haverá uma provisão Sua, haverá mais uma vez a manifestação da Sua graça, porque se nos deste Jesus Cristo, também
nos dará conjuntamente com Ele todas as coisas e de graça. E por isso o Senhor nos desloca, nos move, nos faz realmente ter uma conexão real, um relacionamento real contigo, não pautado naquilo que já fizemos, não voltando ao passado, não repetindo as mesmas histórias, mas fazendo e te obedecendo hoje, Senhor. Por isso nos dá essa direção. Como podemos te honrar hoje? Como podemos manifestar a sua graça hoje? Como podemos ajudar as pessoas de hoje? Para que vivamos para a tua glória hoje. Manifesta a tua vontade, Senhor, nessa igreja, como manifestaste outrora. Que sejamos a igreja de hoje, não de ontem. Que sejamos a geração de hoje, não de ontem, porque Tu és o Deus de hoje e do futuro. Que sejamos a Tua voz na praça seca hoje, não ontem. E que possamos continuar anunciando a Tua graça até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração, Deus, confiados no nome de Jesus.